Chegou a hora do nosso bate-papo, né? Aqui. É isso aí, a gente já estava falando sobre esse assunto, né? Sobre golpes na internet. E a partir de agora a gente vai receber aqui um especialista para nos dar dicas aí de como a gente pode evitar esse tipo de situação, né? A gente já viu aqui que uma telespectadora chegou a perder R$ 2.500. É um valor muito significativo para hoje em dia, né? A gente mal está conseguindo pagar nossas contas, imagina sofrer um golpe. Isso mesmo, você vai às vezes atrás de um melhor preço, um preço que se apresenta muito bom, né? Acha que é vantagem, quando na verdade é um golpe, né? Isso aí. E segundo uma pesquisa da Federação Brasileira dos Bancos, o número de contas digitais no Brasil passou das 82 milhões no ano passado. Da mesma forma que aumentaram os números de clientes, aumentaram também os riscos e o volume de pessoas tentando aplicar esses golpes. A gente vai mostrar para você rapidinho um relato de Clarissa Linhares. A mãe dela descobriu que estava devendo quase R$ 20 mil numa conta, depois que bandidos tiveram acesso aos dados dela. Eles abriram contas em 2 bancos, usaram cartão de crédito e fizeram até empréstimo. Vamos escutar esse relato. Então, minha mãe, há um tempo, vem recebendo ligações constantes de um banco em específico, informando que ela estava com um débito em aberto, que entrasse em contato com o telefone da empresa para regularizar a situação dela. E a gente estranhava porque ela tem um cartão de crédito específico dessa agência bancária, mas que estava em dia. A gente sempre verifica pelo aplicativo, tanto que não recebemos mais em casa a fatura impressa, né, o boleto para pagar. Então, é tudo via aplicativo mesmo do próprio banco, mas os telefonemas estavam constantes, ligando, perguntando por ela. Aí, quando decidimos entender melhor essa cobrança, após esse susto, fomos ao banco, fizemos a contestação. E também, após fazermos essa contestação, também fomos à delegacia de polícia abrir um BO, porque vazaram dados da minha mãe. Com esse vazamento de dados, acabaram abrindo contas em bancos diferentes e as pessoas que fizeram isso obtiveram crédito, possivelmente sacaram dinheiro, né, porque a cobrança veio até minha mãe. Então, minha mãe acabou sendo prejudicada. Então, a orientação que recebemos foi abrir contestação no banco, que houve essa abertura de crédito indevida, e também fazer um BO na delegacia. Eita, olha aí, a dívida enorme sem nem a pessoa saber, né, que tinha sido feita no nome dela. No caso da mãe de Clarissa, ela foi pega de surpresa e só ficou sabendo depois que viu o nome dela sujo já no Serasa. E aí chega aqui Rodrigo Jorge para ajudar a gente a nos proteger, né? Nesse caso aí, a gente está inclusive recebendo às vezes muitas denúncias de pessoas que têm esses golpes realizados de bancos, né? Em locais assim que a gente às vezes acha, não, meus dados estão muito seguros, criptografados lá no banco, eu não vou conseguir, ninguém vai conseguir me dar golpe assim, utilizando meus dados para abrir conta em banco, né? Mas é possível pelo visto, né? Bom dia. Bom dia, como vai, Sara? Bom dia, Paulinho. O problema não são os bancos, né? Os bancos, eles têm realmente bases de dados fortes, protegidas e são criptografadas. Realmente o acesso ao banco ele é bom, assim, a parte do que o banco faz por nós, clientes correntistas. O grande problema são sites, lojas virtuais que acabam tendo sistemas frágeis e a partir desses sistemas frágeis os dados vazam. E os criminosos encontram esses dados lá na Deep Web, compram esses dados e então eles utilizam para fazer a abertura de conta, fazer crédito e aí isso tem sido uma grande dor de cabeça para muitos brasileiros. E aí fica uma dúvida, Rodrigo, é seguro estar lá, mas como que essas pessoas conseguem abrir contas? Que às vezes é tão difícil para a gente, né? Tem que comprovar tanta coisa e eles de repente conseguem abrir uma conta assim em um banco. Eu também tenho isso é uma dúvida aqui na minha cabeça às vezes, porque a gente tenta fazer uma coisa tão simples, né? Eu estou tentando mudar o endereço
não o endereço, a titularidade da conta de energia, que na minha casa eu não consigo, por tanta burocracia que a empresa de energia ela nos cobra, e de repente vai alguém, né, faz um cartão de crédito ou abre uma conta bancária. E o que acontece? Com as contas digitais, não é mais necessário hoje em dia você ir numa agência para poder fazer a abertura de conta, né? Tudo você manda por internet. Então, em posse dos dados da vítima, os criminosos eles podem gerar uma carteira de habilitação falsa, por exemplo, uma carteira de identidade, eles falsificam aquele documento, né? A gente vê a pessoa falsificar até dinheiro, né? Cédula de dinheiro, imagina uma cédula com uma carteira de identidade, que é algo totalmente, tem uma grafia conhecida, padrão. Eles modificam a foto, muitas vezes, e acabam enviando nessa abertura de conta aquele documento falsificado. E aí, o curioso é que existe também, em algumas dessas aberturas de conta, a validação da imagem. Ele pede para o correntista colocar a foto, né, se mexer para um lado, para o outro. Quem já abriu conta já deve ter passado por essa experiência, né, a conta online. E para quê? Para tentar evitar o golpe. Só que existem técnicas, inclusive, do que a gente chama de deepfake, que é você utilizar o rosto de alguém numa imagem de forma modificada, você manipula aquela imagem, né? Inclusive, isso vai ser muito visto nas eleições, a gente pode falar disso daqui um pouco. E aí eles tentam usar esse rosto falso, essa imagem falsa, na abertura de conta. O bom é que empresas especializadas em combate à fraude, elas têm crescido e elas têm dado um suporte grande para os bancos, instituições financeiras, para tentar evitar. Inclusive, eu tenho um contato muito próximo com uma dessas empresas, que atende grandes bancos brasileiros, e eu vejo casos absurdos, eles me contam, né, e quando possível, acabam me mostrando ali, de pessoas tentando abrir conta com imagem falsa, documento falso. Mas acaba que, sei lá, de cada 100 tentativas, 2, 3 acabam passando, porque do mesmo jeito que os sistemas de proteção eles se aprimoram a cada dia, o ladrão ali, o golpista, ele tenta cada vez aprimorar também as técnicas dele de burlar esse sistema de proteção. E o pior disso tudo, assim, Sara, Paulinha, é que não tem muito que nós, cidadãos, a gente possa fazer, porque como o dado ele acaba vazando por aí, ele é utilizado. A gente depende muito dos bancos, realmente, e desses sistemas de proteção. No entanto, existe aí, a gente pode falar sobre isso, uma ferramenta que uma empresa conhecida no Brasil fornece, que chama-se Serasa, que todo mundo ouve falar muito Serasa, o seu nome está no Serasa, né? Está com o nome sujo, está no Serasa, né? Mas o Serasa ele oferece um sistema chamado Serasa Premium, onde você paga Premium, você paga todos os meses ali um valor, e aí você passa a ter o seu CPF, a sua utilização monitorada. Então, se alguém tentar abrir um crédito no seu nome, abrir uma conta bancária, fazer um cartão de crédito, enfim, qualquer coisa que tentar ser feito no nome ou usando aquele CPF, esse sistema ele avisa o titular daquele serviço e realmente ele pode ficar sabendo e evitar a fraude. Tá? Isso é algo muito importante e eu recomendo que todos que estão assistindo essa entrevista façam utilizem e se cadastrem nesse serviço. Tá? Ele é pago, mas ele é importante para quem quer evitar dores de cabeças futuras. E é caro, Rodrigo? Já vou... é uma boa... Eu acho que é em torno de entre 10 e 20 reais por mês, tá? Se a gente considerar uma dor de cabeça que dá, né, um golpe desse no nosso nome, talvez fique barato, porque o custo muitas vezes para reparação desse dano causado no nosso nome, na nossa imagem, na nossa reputação, ele vai ser muito maior do que uma quantia dessas aí. E eu até pago por ano, eles me cobram anual, uma vez, em 12, você passa o cartão uma vez, eles parcelam em 12, e
e aí fica bem mais barato até do que se pagar mensalmente. Mas isso é muito bom e muito importante. Uma coisa que existe lá dentro também é que as instituições financeiras, elas sempre consultam o score, que é o score de crédito, né? O risco, ou seja, o risco daquela pessoa. Uma vez que você tem contratado esse serviço, você pode bloquear o seu score. Então, quando alguém vai tentar fazer um cartão no seu nome, uma conta, essa instituição não consegue consultar o seu score, logo, ela desconhecendo, você cai numa lista de risco para ela e ela não vai conceder crédito. Isso é algo que também ajuda a diminuir os riscos, né? Eu me lembrei de algo recente, que um colega que trabalha comigo, o pai dele é aposentado e alguém fez um empréstimo consignado no nome do pai dele. Quando o pai dele recebeu a aposentadoria, estava faltando acho que 40% do valor da aposentadoria e foi uma dor de cabeça tremenda para ele, para o pai conseguir ir atrás desse dinheiro, dizer que não foi ele que fez aquele empréstimo consignado. E imagina aí um aposentado, a gente sabe que as aposentadorias às vezes são tão baixas, né? As pessoas têm aquele dinheiro, contam com aquilo todo mês e de repente a sua remuneração mensal ela não chegar o quanto deveria ter chego. É bem complicado e transtornante mesmo para o público. Vamos ler aqui alguns comentários dos nossos telespectadores, que muita gente está compartilhando. Cada vez que o Rodrigo chega aqui, a gente recebe assim, uma enxurrada de comentários. E aí eu vou até falar de maneira geral, porque são vários casos, mas, por exemplo, inclusive até eu já sofri esse tipo de golpe, viu? A pessoa foi lá, tentou fazer aquela compra e aí fez uma transição de dinheiro através de Pix ou boleto bancário. Fez aqui o BO virtual, inclusive, né, que existe essa possibilidade da gente fazer o boletim de ocorrência virtualmente, mas os bancos dizem que não se responsabilizam por essas transações, né? Você acha que hoje em dia precisa-se de uma lei mais rígida, até porque várias pessoas estão aqui relatando que fez a transição, pagou o boleto, mas infelizmente não conseguiu ter esse dinheiro de volta. Qual seria o melhor caminho aí para que essas pessoas possam ser realmente ressarcidas depois desse golpe, né? A pergunta é muito boa, mas qual é o argumento que as instituições financeiras têm no caso de uma transação, né? Você escolheu o destinatário daquela transação, ou seja, você disse que ia mandar para aquele Pix, que é um CPF, é um número de telefone. Ele te confirmou o nome do destinatário, o nome, o CPF, aquele telefone. Então, você não fez aquilo, você digitou sua senha para autenticar, dizer que é você mesmo. Então, assim, você fez por livre e espontânea vontade, né, aquilo. Você não foi levado a uma transação fraudulenta no ponto de vista que aquela transação em si, tecnicamente falando, aquele ato, ele não foi fraudulento, ele é legítimo. Você escolheu para quem queria mandar, escolheu o valor e você fez. Então, esse tipo de transação é bem difícil você reaver. Tem que judicializar, o que a gente tem visto, né, para comprovar que aquela conta era uma conta de um laranja, era uma conta de algum estelionato, de alguma situação assim, e ainda assim dá muito trabalho e é bem difícil fazer isso, só por conta de justiça. Então não tem uma lei que proteja tanto nesse sentido. O que a lei protege é no caso dos cartões de crédito. Aí se alguém comprou no seu cartão de crédito, a instituição do cartão ela tem que comprovar que era você que estava usando o seu cartão de crédito. Então, se ela vendeu sem a senha, por exemplo, para uma compra de internet, onde você não tem que digitar sua senha, que é o dispositivo existente para validar que você é o dono, né? Realmente, nesse momento, existe não tem como você... Ele não comprovou que você é você. E aí ele vai reaver essa transação. Você pode contestar, existem as contestações, isso é um dispositivo conhecido que funciona, tá? Mas para uma transação é difícil, por isso da necessidade da atenção, de fato. Os golpistas, eles sabem, vocês deram exemplos aí anteriormente de prestação de carro, né? Muita gente tem a prestação do veículo, bases de dados vazam, é bem complicado, porque, por exemplo, às vezes a gente vai fazer uma compra, alguém pega os nossos dados, preenche um formulário fisicamente, pega a cópia dos nossos documentos.
quantas vezes as pessoas foram fazer alguma compra e com aquela pessoa que você estava tratando, você mandou o seu documento pelo WhatsApp daquela pessoa. Sim. O que aquela pessoa vai fazer com aquele documento? Se aquele celular for roubado, se aquela conta de WhatsApp for hackeada, né? Já aproveitando esse gancho, Rodrigo, quando a gente vai fazer uma compra, por exemplo, muitas pessoas pedem, vamos fazer o cadastro aqui na loja. Isso é perigoso, de certa forma? Dependendo da forma, sim. Por exemplo, eu nunca mando por WhatsApp, eu sempre recomendo mandar para o e-mail oficial da loja, porque há a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais brasileira, ela gera de alguma maneira, uma obrigação para a empresa ela cuidar daquele dado, daquele documento. Então, eu recomendo que, se for passar dados, passem para o e-mail que tem o domínio oficial da empresa com a qual a gente está tratando, que não mande por WhatsApp, né? Apesar da facilidade do WhatsApp, a não ser que seja um WhatsApp corporativo, aquele business que é checado ali, tudo certinho. Segundo, na loja que for ser feito, ela vai ser segura. Então, a gente precisa entender como é que está sendo feito o cadastro, onde é esse site que está sendo feito, se o funcionário... Imagine se ele fez no papel. Depois daquele papel, ele jogou no lixo o papel sem triturar ou sem incinerar aquele papel, né? Aquele dado caiu na mão de alguém. E aí esse alguém pode usar esses dados para fazer uma outra transação, porque ele já conhece tudo a seu respeito que foi digitado. Então, é necessária também uma responsabilidade de quem recebe esses dados das pessoas físicas, dos estabelecimentos comerciais, das operadoras, né? Mas também, Paulinho e Sara, o que a gente tem visto é que, em alguns casos que a polícia acaba descobrindo e investigando, há conivência dentro dos estabelecimentos. Operadoras de celular, tem pessoas que são revendas, que acabam sendo coniventes ou então sendo cúmplices dos golpes e das situações. Então, tem um monte de casos diferentes, de situações diferentes que acabam sempre fragilizando a parte mais fraca, que somos nós, os usuários, as pessoas físicas. Eu, hoje em dia, já tenho muito receio de passar dados, assim, número de CPF, identidade, né? Às vezes é muito comum, você vai receber uma entrega, de uma transportadora que você, às vezes, cada entrega é uma transportadora diferente, você acaba tendo que assinar e colocar ali o seu dado. Eu fico super receosa também. É verdade. Outro tipo de golpe que está chegando... Eu quero recomendar também, que não façam transações dentro das redes sociais. É bem importante isso, porque muitas vezes quem está na rede social... Vocês deram vários exemplos de perfis falsos, por exemplo. Existem perfis falsos dentro do Instagram, dentro do Facebook, dentro de todas as outras redes, né? Então, muitas vezes esses perfis eles vão solicitar dados, vão fazer promoções, como vocês falaram, e ali mesmo ele já quer fazer uma compra e uma venda. Eu recomendo que sempre façam compras e vendas dentro dos marketplaces, que são aqueles sites especializados. Existem vários aí, né? Eu não sei se a gente pode falar o nome, mas são sites especializados onde ela gera uma proteção para quem está vendendo e gera uma proteção para quem está comprando. Se você comprou algo por um site especializado, e você paga, a pessoa que te vendeu só vai receber o dinheiro depois que você confirmar que recebeu a mercadoria. Se você não recebeu a mercadoria, ela não vai receber o dinheiro. Isso é muito importante. Por isso, só que quando você trata com alguém por WhatsApp, ou por Instagram, ou por alguma outra rede dessas, não há nenhuma garantia. Então, você pode estar falando com uma pessoa falsa, que está dizendo que está no local falso. Eu sempre falo que na internet você nunca sabe se é verdade, porque você pode mentir, dizer que você é quem você não é, que você está onde você não está, que você faz aquilo que você de fato não faz. Então, a desconfiança ela é sempre necessária quando o assunto é transações por internet, compra e venda por internet. E essa situação do boleto falso, como é que a pessoa sabe que você tem um financiamento naquele banco de um carro, por exemplo, né? Vazou de algum lugar essa informação. Ou então, muitas vezes, as pessoas pegam, o golpista ele pega ali 1 milhão de alvos, ele sabe que desse 1 milhão de alvos, 10 mil vão ter um financiamento.
E aí esses 10 mil do financiamento vão ser as vítimas. As outras 990 mil, elas não vão ser vítimas porque vai passar, mas ele vai jogar a rede. Alguém vai cair ali. E é o suficiente para ele poder fazer cumprir o objetivo dele, que é fazer o roubo, né? Outro golpe aqui que muita gente está compartilhando são as ofertas de emprego, né? De repente chega aquela oferta de emprego que vai te pagar inclusive no mesmo dia ou na mesma semana. Isso a gente deve ter uma malícia, né, Rodrigo? Quando a gente recebe coisas fáceis demais, eu acho que é ali que onde está o perigo, né? Isso. O perigo está aí mesmo e é bem importante chamar a atenção. Eu mesmo tenho recebido diariamente ofertas de empregos mirabolantes, né? A lei da vida, ela ensina que quando a oferta é demais, a gente precisa desconfiar. Não existe emprego. Vocês já viram alguém que não aplicou, ou seja, não registrou-se para nenhum emprego, não mandou um currículo em nenhum lugar e de repente vai cair aquele emprego dos sonhos no seu SMS, no seu WhatsApp? De onde essa pessoa te descobriu? Por que ela está te oferecendo esse emprego? Eles usam técnicas que a gente chama de engenharia social, que é a lábia, né? É o conto ali. Ele vai tentar enganar. Quem estiver desesperado procurando um emprego, insatisfeito com o seu emprego atual, com a sua remuneração atual, a conta do mês não fecha. Então ele sabe que vai encontrar o golpista, ele sabe que vai encontrar pessoas nessa situação. E aí alguém vai ficar cega naquele momento que recebeu, porque a técnica deles é deixar você cego, é fazer você não pensar, tá? Você só vai pensar em clicar, porque ele vai chamar a sua atenção com aquilo. De 1 milhão de pessoas que ele manda, 10 mil pessoas, ele sabe que uma pequena parcela daquelas pessoas naquele dia estava procurando emprego, estava navegando nas redes, estava olhando em algum site de empregos. Essas pessoas é que ele quer pegar. As que não estão procurando emprego não importa para ele, mas como ele não sabe quem são essas pessoas, ele tem um conjunto ali, uma quantidade, sei lá, de 10 mil telefones para qual ele vai mandar mensagem falsa, alguém daqueles que são esses que estão procurando emprego naquele dia vão cair. Por isso que a gente precisa desconfiar sempre. É melhor a gente desconfiar de tudo e depois ver o que realmente é verdadeiro do que a gente acreditar em tudo e somente desconfiar daquilo que a gente tem certeza que é falso. Isso não é. Eu vejo alguns idosos e alguns relatos que eu recebo de pessoas que falam: olha, minha mãe caía nas coisas, recebe muitos golpes, agora ela bloqueia até quem é legítimo. Falou, é bom. Agora que ela aprendeu a bloquear, aprendeu que tudo ela tem que desconfiar, vamos ensiná-la a identificar o que é realmente de verdade. Porque o padrão, ela já aprendeu que tudo que por padrão tudo ali pode ser uma ameaça em potencial. Eu acho que é bom mesmo fazer isso, né? Desconfiar mesmo de tudo. Bloqueia logo todo mundo. Depois você seleciona quem é confiável. Rodrigo, muito obrigada, viu, pela presença aqui no Bom Dia. Sempre muito bom ter você alertando a gente sobre esses perigos, trazendo dicas também de como a gente pode se proteger nossos CPFs também. Obrigada. Eu que agradeço e desejo segurança para todos. Contem sempre comigo. Acho que o assunto ele é muito bom, tá? Vou estar sempre à disposição de vocês para responder mais perguntas e para ajudar esse público aí. Obrigado, até a próxima. Um ótimo dia. Ótimo dia.